Alan Gani, vem para cá, vamos falar um pouquinho de PNAD contínuo agora, né? E sobre os números que foram divulgados. Como estamos, hein, seu Gani? Olha só, recorde na taxa de desemprego, menor nível da história, 5,1%. Se a gente comparar com o trimestre imediatamente anterior, 5,6%. Então isso mostra um aquecimento do mercado de trabalho. E no último trimestre de 2024, né, 6,2%. Então ela foi de 6,2% para 5,1%, encerrou o ano em 5,1%. Agora, Evandro, a gente tem 5,5 milhões de pessoas desempregadas no país, 103 milhões de pessoas empregadas. Agora, o que me chama a atenção, eu acho que este deve ser o desafio. A gente tem um contingente de 66 milhões de pessoas com idade para trabalhar, mas que optaram por não trabalhar. Seja porque recebe auxílio do governo, seja porque é herdeiro, seja porque não quer fazer nada, mas é muita gente. Para um país que precisa crescer, sair da pobreza, né? A gente tem aí um verdadeiro desperdício de mão de obra. Ou seja, Gani, falta um olhar, então, de uma maneira mais específica para esse grupo na hora de contabilizar esses números? Com certeza, porque esses 66 milhões de pessoas não são consideradas desempregadas. É uma questão técnica, porque você optou por não trabalhar. Mas elas não estão trabalhando, é um desperdício de mão de obra para o país, ainda mais para um país emergente. Então tem que entender por que elas não querem trabalhar, por que elas estão fora do mercado de trabalho. Será que é incentivos de programas governamentais? Não sei, mas precisa ser estudado, porque isso de fato é um desperdício de crescimento econômico do Brasil. Olha, eu vou fazer igual o Rodrigo Viga, quebrar o protocolo aqui, contar um bastidor para vocês, porque o nosso Alan Gani fica sentado aqui no cantinho esperando a gente chamá-lo. Aí a Lari Pansani, que é a nossa editora-chefe, faz assim, ó. Fala aí, Lari. Gani, posiciona. E aí, ela não é tão assim bonitinho, né? Ela fala, bora, Gani! E ele, vai, Lari, conta a verdade. Olha lá. E ele tá sentado na cadeira, ele faz assim, ó. Simplesmente se posiciona para entrar aqui no nosso giro da economia. Alan Gani, você está muito bom dos joelhos. Tem que fazer musculação também. Nossa, olha, Alan Gani, o nosso bodybuilder aqui do Jornal da Manhã. Um abraço, meu amigo. Vamos seguir aqui e conversar um pouquinho com os nossos comentaristas também sobre essa situação do desemprego. É interessante, Cristiano Vilela, perceber que os números eles são bastante positivos, né? Recorde de desemprego, mas ainda há umas camadas profundas que precisam ser observadas para que se tenha de fato um crescimento da economia e também da empregabilidade de maneira sustentável aqui no país. Exatamente, Evandro. E o Alan Gani colocou muito bem o grande X da questão. Quer dizer, por que nós temos hoje em dia números tão importantes, números tão interessantes nessa questão do desemprego, números que estão demonstrando recordes de menor desemprego, de menor índice de desemprego da história? Ora, porque nós temos um contingente cada vez maior de pessoas que fica fora dessa contabilidade, que são pessoas que acabam não trabalhando, muitas vezes, como já foi colocado pelo Gani, pessoas que recebem auxílios governamentais ou pessoas que têm muita renda. De uma forma geral, a experiência nos mostra que tem mais gente recebendo auxílio governamental do que grandes herdeiros que recebendo uma grande renda. Então, isso tudo pode explicar porque muitas vezes esses números são comemorados, mas onde, na verdade, no fundo, não existe tanto o que comemorar. O Brasil não pode abrir mão, não pode prescindir de um número tão significativo de mão de obra produtiva sem efetivamente produzir nada para o crescimento do país. Então, é importante que haja um novo olhar no sentido de ensejar a atividade produtiva, ensejar que o cidadão se dedique à atividade produtiva e não fique à mercê e à espera da ajuda governamental. Mota, para a gente também concluir já esse assunto, muito se questiona exatamente sobre isso, sobre as formas, a metodologia desse cálculo do desemprego por parte do IBGE por meio da PNAD contínua, mas também, ao mesmo tempo, nós observamos em várias cidades, sobretudo aquelas que têm grandes polos industriais, o que, entre muitas aspas aqui, acaba sendo chamado aí de sobra de vagas, quando, na realidade, trata-se da dificuldade dessas empresas de alcançar candidatos devido muitas vezes nos relatos dessas indústrias aos programas sociais e à falta de capacitação. Então, números que o governo comemora em uma ponta, mas que em outra acaba esquecendo de olhar com preocupação? É exatamente isso, Beatriz. Isso é uma realidade.
O Brasil precisa crescer 6% ao ano se algum dia quiser se desenvolver, mas o nosso crescimento está abaixo de 2%. E ainda assim é um crescimento movido a gastos do governo. A gente vê esses números dizendo que o desemprego está em baixa, mas no Brasil existem 94 milhões de pessoas que recebem algum tipo de auxílio do governo. A conta não fecha. Muitos economistas dizem que esses altos gastos do governo produzem um consumo insustentável, tudo orientado em função das eleições. O resultado final é uma aparência de crescimento econômico que não tem qualquer sustentabilidade, também conhecido como voo de galinha.